Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vivi Pra Ver. Eu sou a Viviane Peterson, sou astróloga e sou eu que te faço companhia nesta jornada, fazendo essa condução maravilhosa a cada semana, uma história diferente e mais experiências, né, para o nosso despertar. Eu quero dar as boas-vindas, seja para você que está nos acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, toda semana a gente tem histórias inéditas por aqui. Eu quero dar as boas-vindas hoje a ele, ao meu convidado. A gente vai falar bastante sobre prosperidade, vamos falar de luz estelar, vamos falar de tudo isso e um pouco mais. Querido César Matsumoto, seja muito bem-vindo. Viva! Muito obrigado. Alegria estar aqui. Seja muito bem-vindo. Eu vou pegar aqui a carona agora para também dar as boas-vindas ao nosso apoiador, a editora Pensamento, Grupo Editorial Pensamento, que está há mais de 100 anos na jornada aí do autoconhecimento, do conhecimento, com diversos livros, tanto de astrologia, tarô, autoconhecimento, enfim. Para você que gosta do assunto, a Editora Pensamento é o canal. E eu vou aproveitar e já te dar o primeiro presente do nosso podcast. Oba! Eles mandaram para você especificamente. Que alegria. Nós temos uma bolsinha aí recheada de livros. Acho que você vai gostar dos livros que a gente preparou para você. Lindo, obrigado. Tá? Então, fica à vontade aí. Se você quiser saber quais os livros do César, tá tudo aqui na descrição, com o link, tudo certinho. E não esqueça, claro, de ir até as redes sociais da Editora Pensamento. César, me conta, mentor, facilitador... Mas nem sempre foi assim, né? Começou por uma profissão Matrix. Exato. Sim e não, assim, né? Eu hoje trabalho com esse tema que eu chamo de prosperidade da alma, né? Mas a gente, quando olha para trás, a gente consegue ver como a vida foi preparando a gente, assim, desde um fio da meada lá dos 18 anos, né? Tem gente que é mais antes, assim. Me preparando e eu fui trabalhando com essas coisas em vários momentos. Uhum. Mas Matrix, sim, eu trabalhei no mundo corporativo, como consultor, trabalhei nesse mundão aí. Mas sempre buscando trabalhar com propósito. E aí, de uns anos para cá, eu fiz mesmo uma transição para trabalhar com espiritualidade, assumir mesmo esse lugar, né? No lugar que já é teu de direito, né? E nesse mundo, assim, da espiritualidade, era até um assunto que a gente estava falando aqui nos bastidores. Eu vejo, pelo menos de fora, eu sou astróloga, então eu atendo bastante gente que tem essa questão de... Vivi, qual que é a diferença? Assim, eu trabalho, né? Eu falo que eu trabalho Matrix porque é o trabalho de pagar conta, boleto, rotina. Mas eu tenho um sonho, eu tenho uma carreira. E grande parte dos meus clientes vem através das terapias, né? E esse assunto prosperidade é um assunto que a gente tem falado muito, mas tem gerado muitas questões também. Eu queria que você nos ajudasse a clarear um pouco quando falamos de lei da atração, quando a gente fala como é que essa pessoa ela pode ter um norte em relação a isso. Maravilha. Bom, esse tema lei da atração é tão falado, né? Deixa eu dar um contexto assim só da minha história. Eu tomei contato com esse assunto quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, né? Tava começando a se falar isso mais, né? Na internet e tudo mais. E eu mergulhei a fundo, fui estudar e tal, lei da atração. E eu já praticava meditação, então eu posso dizer assim que eu cedo dominei a lei da atração. Eu sabia que era só entrar num estado meditativo, num silêncio interior, visualizar como se eu já tivesse aquilo que eu queria e soltar, que aí aquilo aparecia. Muito bem, aparecia mesmo. Então eu manifestava clientes, eu manifestava projetos, eu nem ia atrás, eu manifestava grandes clientes. E aí eu posso dizer que até os 27 anos de idade, assim, eu dominei de forma que eu consegui o carro que eu queria, um relacionamento muito bacana que eu queria, o apartamento do jeito que eu queria. Então, assim, no papel estava tudo certo. E a lei da atração funciona. Quer dizer, não é só que funciona, ela é como a lei da gravidade, é uma descrição de leis naturais. Uma lei universal, isso. Né? Exato. Agora, a gente fala lei da atração porque tem técnicas de você se afinar com aquilo que você quer. E o que eu descobri, que aí isso é uma coisa pouco falada. Então, com 27 anos, aquilo que era material, eu consegui. Só que com 28 anos, no meu retorno de Saturno, eu tive um despertar espiritual, uma ascensão da Kundalini, né? Energia ali na base da espinha, Perfeito. Natural, que me fez, assim, ter um despertar, sentir uma conexão com o todo. E aí, resumindo muito a história, eu larguei tudo, minha carreira,
relacionamento, vendi o carro, o apartamento, para ir virar monge e me dedicar a um caminho espiritual, buscar iluminação. Esse período durou um tempo, 1 ano e pouco, que eu fui morar num mosteiro. E depois eu voltei do mosteiro, uma história mais longa, mas voltei desse mosteiro e fui tentar aplicar a lei da atração para ter meu ganha-pão, né? Ganhar dinheiro, sobreviver e tudo mais. Só que é aqui que eu descobri que eu não estava mais conseguindo manifestar do jeito que eu fazia antes. Por quê? Porque eu já tinha crescido espiritualmente de tal forma que se eu quisesse manifestar o que eu queria antes, sem estar alinhado com a minha alma, não ia manifestar. Então, a nossa alma está sempre no comando. Então, uma coisa assim, antes do despertar, tudo serve, né? Tudo está nos ensinando coisas. Então, ter aquelas coisas materiais serviu naquele momento. Ter aqueles clientes serviu naquele momento. Só que depois do despertar, não adiantava mais eu querer fazer aquilo que eu queria antes. Eu precisava dizer sim para o que minha alma queria. Então, eu já tinha crescido, não tinha mais como trabalhar com os mesmos clientes, no mesmo ambiente corporativo. Não, agora é outra história, né? Que eu acho que é isso que você está descrevendo seus clientes, né? Maravilhoso. Porque assim, e ter essa percepção é incrível, porque eu até sinto um alívio, assim. Falei, nossa, tá bom, então um sinal que eu tenho um outro sentido, né? Recentemente eu tive muito acesso a essa questão do sentido e do propósito. Se você não tem esses dois, você simplesmente não é, né? Você não é quem veio para ser. E quando a gente acha o nosso propósito, como que a gente ajusta essa balança, termostato, sei lá qual que é o nome, para prosperar? Porque o pessoal da espiritualidade, do autoconhecimento, tem muita crença de escassez. Tem, super. E como que a gente alinha isso, César? Que bacana. Obrigado pela pergunta. Porque esse é o tema, né, que a gente trabalha. Então, o que acontece? A gente precisa de 2 coisas. A gente precisa falar sim para a nossa alma, ou seja, o que é a alma? A alma é o que almeja. A alma é o que almeja. Então, o nosso almejar, aquilo que vem do coração, aquilo que é o nosso chamado. Então, né, que você está descrevendo como propósito, sentido, né? Para que eu nasci, o que eu vim fazer. E, às vezes, não necessariamente é só uma questão profissional. Às vezes, também eu nasci para ser mãe, nasci também para ser pai. Então, a gente tem vários papéis e a alma está buscando se experienciar, né? Então, nessa busca que a alma quer trazer experiências para a gente, né, ter vários pontos de vista de experiência terrena, uma das coisas que é requerido é trabalhar a cura e a integração. Então, a prosperidade para a pessoa que se espiritualiza, acontece o quê? Depois que a gente tem um despertar, o que a gente está buscando se espiritualizar, a gente está num processo de aceleração. Então, a gente começa a acelerar o nosso desenvolvimento. E a alma vai empurrando situações para a gente acelerar. E o que isso inclui também? Inclui situações desafiadoras. Para muita gente, inclui a visibilidade, aparecer, falar. Então, coisas que vão desafiar a gente. E o que isso vai promover? A gente vai ter resistência, a gente vai procrastinar, não vai querer encarar coisas que a gente precisa encarar. Mas a vida vai dar aquele empurrãozinho para a gente justamente encarar. Seja para perdoar pessoas que a gente precisa perdoar, né, na família, fazer curas ancestrais. Então, muitas almas antigas nascem em famílias com desafios, com, né, distúrbios e tudo mais, né? Aquela família que a gente sofre na infância, fica cheia de traumas, para poder encarar isso, curar dentro de si, e nisso você está curando a sua linhagem. Então, também tudo isso foi por desenho. Então, passar pela cura é fundamental. E aí, isso inclui a prosperidade, porque assim, a gente tem uma tradição, né, religiosa assim, que separa muito o espírito e a matéria. Então, se você é espiritual, você tem que negar a matéria. É uma visão, mas é uma visão que talvez no momento de humanidade fizesse algum sentido. Ou tem gente que vai dizer que é por controle, é pela Matrix, não importa. Mas fato é que assim, tudo é espiritual, não tem nada que não seja espiritual, tudo vem do espírito. Então, você fazer essa separação espírito e matéria, não faz sentido, né? O espírito e a carne. Não, tudo que a gente está vivendo, tudo isso aqui que parece material, se eu bater nessa mesa aqui, que parece sólido, só parece sólido. Mas, na verdade, é só um sonho, né? Na verdade, é um grande sonho, uma projeção da consciência, né? E tudo isso para dizer que
prosperar materialmente, seguindo o seu propósito, é uma das coisas mais desafiadoras que tem, porque a gente vai ter que encarar coisas que às vezes a gente não tá querendo encarar, mas é justamente aí que a gente vai encontrar felicidade genuína, que a gente vai encontrar assim, um senso de realização, de plenitude, de propósito, de estar alinhado com a alma, de uau, estou vivendo uma aventura terrena que é uma aventura. Uau, estou vivendo uma vida incrível. Esse é o lugar que espera todos nós, quando a gente disser sim para a nossa alma. E isso é o que eu chamo de prosperidade da alma, que é uma prosperidade verdadeira. Diferente de quando eu estava manifestando carro, relacionamento e casa de um lugar do ego, porque eu quero ter para aparecer, versus estou manifestando agora porque tá alinhado com a minha alma, está alinhado com o que eu vim fazer aqui nessa vida. E desse lugar vem a verdadeira abundância. O que é a verdadeira abundância? Os recursos são providos na hora certa, nem um minuto antes, nem um minuto depois, e na medida do que você precisa para fazer o quê? O seu entusiasmo acontecer, o seu propósito acontecer, o seu almejar da alma acontecer. E você não precisa de mais do que isso. Só que o que acontece? Muita gente acha que, então eu vou ganhar pouco. Não, calma, isso é uma visão de escassez. Muito. Né? Não, você vai receber os recursos para ser provido. Aquilo que você precisa. Mas não significa que é pouco, que você vai passar dificuldade, não. Às vezes, você me lembrou agora, quando eu comecei a tirar baralho cigano, além de astróloga, eu também sou oraculista. Uhum. E eu me lembro no curso, estou falando de 10 anos atrás, né? Que a professora falou assim, todo mundo já cresceu com a visão de gente que trabalha com a espiritualidade. É sempre aquela casinha longe, paupérrima, aquela pessoa que, sabe? Uhum. Eu falei assim, gente, aí na minha cabeça, eu sou aquariana, né? Eu falei assim, mas como, é verdade, como é que a gente ia até uma pessoa dessa, tipo assim, dentro dessa questão, para perguntar se eu ia prosperar? Então, assim, para falar de prosperidade, como que eu poderia receber um conselho, vamos dizer assim? Eu não estou falando que as pessoas, elas precisam estar com as vidas perfeitas. Mas eu acho que tudo começa dentro da gente mesmo, né? Agora, quando a gente acha o nosso propósito da alma, e você falou, né, que a vida, ela vai te empurrar. Então, eu acho que é 50% já. Falei, ok, então... Como que a gente passa por esses desafios, César, sem desistir desse propósito? Pois é. Cada um vai ter a sua jornada, né? Mas eu acredito que trabalhar a sua cura interior vai ser necessário para todo mundo. Por quê? Mas não só isso. Tem gente que é, por exemplo, terapeuta que só fica trabalhando na cura e esquece de viver. Esquece de criar a sua própria vida. Exatamente. Né? Mas para quem não está olhando para a cura, isso vai ser necessário. Porque a realidade externa é um espelho da nossa realidade interna. Então, se a gente tem partes nossas que estão feridas, que ainda estão programadas para escassez, é aquilo que vai se manifestar na vida exterior. Então, é só você olhar. O que na sua vida exterior ainda não está alinhado, ainda não está harmônico. Então, você tem que olhar para dentro de você como que você está manifestando isso. A sua raiz interna. E quando você muda no interno, o exterior reflete. Né? Então, o Bashar, por exemplo, né, que esse é um ser de uma outra... consciência, né? Uma consciência de outro universo. Ele é canalizado aqui no planeta e ele diz assim, é como você olhar para um espelho e você querer que a imagem no espelho sorria. Você não pode colocar a mão no espelho e tentar fazer a boca, forçar um sorriso no espelho. Você tem que sorrir e a imagem no espelho vai sorrir. É muito boa essa analogia. Então, você muda dentro de você e a sua realidade externa muda reflete. Também. Você acredita que pessoas na nossa ambientação, pode ser família, pode ser colega de trabalho, pode ser um relacionamento amoroso, interferem nesse processo de descoberta da alma e também, consequentemente, de acesso dessa prosperidade? Ou é algo exclusivamente meu, interno, não importa onde eu esteja, é isso? Faz tudo parte do contexto que você está. Então, por exemplo, dizem, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, aquele ambiente que a gente tá moldando a gente, não tem como fugir disso. E para muita gente, especialmente quando você tem um despertar, quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais solitário a coisa fica. Porque a gente não tem pessoas com quem conversar.
sobre essas coisas. Graças a Deus a gente tem internet hoje que permite a gente falar dessas coisas e se buscar encontrar. Não se achar tão fora da casinha, né? Não é? Ai, sozinho no mundo. Não é? Todo mundo que está te ouvindo aqui, né, nesses programas, tá né, se sente em casa, exatamente. Né? Esse podcast ele foi feito para essas pessoas. Não é, gente? Você que está ouvindo a gente aqui, pronto, né? Sinta-se abraçado. Exato. Porque é uma caminhada de, às vezes, você ser um ET, né? No contexto, você tá solitário, né? É solitário, né? Então, vai ser, mas isso faz parte também da caminhada espiritual. Por quê? Porque a caminhada espiritual tem a ver com retomar a sua soberania pessoal. É o senso de ser um ser soberano, em que as circunstâncias estão ao meu redor, mas na grandeza do meu espírito eu consigo superar as minhas circunstâncias, inclusive a opinião alheia, o julgamento dos outros, né? Então, às vezes, a gente tem uma dependência emocional, que é o que é a gente se moldar por causa da opinião do outro. O que o outro vai achar? A gente não se permite ser autêntico, ser a gente mesmo, expressar a nossa verdade por medo do que o outro vai achar, ou por uma coisa que se chama de imprint de perseguição, que é o quê? É quando uma pessoa espiritual, especialmente almas antigas, em outras vidas foram perseguidas por falar a sua verdade, por brilhar sua luz, lutar por justiça, praticar uma espiritualidade diferente da religião dominante, e foi perseguida por isso, né? Foi torturada, morta e tal, por fazer essas coisas. Então ela carrega um imprint, uma marca na alma de dor, das vezes que ela foi fiel a si, das vezes que ela falou a verdade, das vezes que ela buscou ser autêntica e foi punida por isso. Então isso deixa mesmo meio que o nosso corpo fica assim, né, contraído, a alma, né, fica com essas feridas e a gente não se permite mais brilhar porque já foi machucado no passado. Então muitas almas antigas, e quem está assistindo o seu programa com certeza é uma alma antiga, provavelmente tem isso, ou se não tem essa marca de imprint de perseguição, ela sente isso no coletivo, porque está muito presente aí nesse planeta, né? E o caminho espiritual, como eu estava falando, é essa da soberania, em que você cura essas coisas, integra essas coisas, perdoa, como Jesus nos ensinou, para você voltar a estar íntegro, para você poder ser tão você mesmo, que você pode ganhar dinheiro só por existir. Então, você é provido só por existir, porque é óbvio que você vai ser provido. Porque por que não seria? Afinal, você é um ser grandioso, você é a extensão da fonte. Por que a fonte iria não se prover para si mesma? Né? Então, falando desse lugar, né, mais profundo, o que é essa soberania de ser? Vou relembrar quem eu sou. Né? Voltar a lembrar quem eu sou. Quem sou eu mesmo? Né? Eu sou a extensão da fonte, eu sou o todo. Então, por que vai faltar algo? Mas também eu não preciso acumular porque eu tenho medo de faltar. Porque essa é o outro lado da escassez, né? A cobiça que acha que vai faltar. E prosperidade e abundância, no fundo, é o arquétipo da Pachamama. O que é a Pachamama? É a grande mãe. É aquele arquétipo que está no inconsciente coletivo de que a terra vai sempre prover. A terra está sempre provendo. Se você está bem com esse arquétipo dentro de você, da Pachamama, você sabe que a vida te provém. Você sabe que, assim como quem faz plantação, né? Tem um momento de semear, momento de plantar, momento de nutrir, e depois tem um momento de colheita. Então, a gente sabe que tem altos e baixos, mas você aprende a lidar bem com isso. É como a história da cigarra, né? Vai chegar o inverno, né? Tem que se preparar para o inverno. Então, a gente cuida bem e gere bem os recursos. Mas dentro da gente, a gente não está afobado, não está com medo. Por quê? Porque a gente está provido, né? Você falou uma coisa interessante. Eu queria que se você pudesse explicar melhor dessa questão da cobiça que gera escassez, é isso? Uma cobiça ao contrário. Então, cobiça é justamente a pessoa que... vamos lá, deixa eu dar um passo atrás. O que é um arquétipo, né? É uma ideia que está presente no nosso inconsciente coletivo e que, se você não está bem com aquele arquétipo, você está em dois polos, ou seja, você está na sombra daquele arquétipo. Por exemplo, tem o arquétipo do rei, né? Todo mundo sabe o que é o rei, né? A gente tem no inconsciente coletivo o que é o rei. E se você está na sombra do rei, ou você está como fraco, ou você está como tirano. Então, você não é nem fraco, nem o tirano. Se você está bem nesse lugar do poder, na relação com o poder, você está bem com o arquétipo do rei. Muitas almas antigas têm um problema com o poder, né? Então, ela tem medo de assumir o poder.
Muito bem, agora que eu expliquei isso, deixa eu falar do arquétipo da Pachamama. No arquétipo da Pachamama, se você não está bem com esse arquétipo, você está caindo em dois polos, ou seja, duas sombras, que uma é a da escassez e a outra é da cobiça. Então, a escassez é, vai faltar, e a cobiça também vai faltar. No fundo, também é uma ideia de que vai faltar, e ela precisa acumular muito, entendi. Precisa ficar acumulando porque acha que não vai ter. Então, ela é como que no budismo também é o fantasma faminto. É aquele ser que não tem estômago e está sempre colocando comida para dentro e nunca se sente saciado, né? Nunca está satisfeito. E não, isso não é você estar bem com a abundância. A abundância real é isso, é você estar íntegro de saber que está provido, não vai faltar, mas também não precisa ficar correndo atrás querendo acumular um monte. Tá bem. Olha só. E eu vi algumas coisas nas suas redes, você falando muito, e eu acredito também, e eu tive acesso a essa informação muito recentemente. Eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Mas como você falou, tudo vem na hora certa, né? Essa questão de que nós temos um termostato de teto financeiro. Isso é de uma virada de chave. Eu falei, é isso, porque aí você chega nesse teto e você ou declina ou mantém. É isso? É isso. Mas isso está ligado a uma autopermissão. Está ligado a uma autopermissão. São vários fatores. Eu vou explicar cada um deles. Mas, basicamente, a ideia de que a gente tem um teto do quanto a gente se permite receber da vida. Teto de amor, de felicidade, de dinheiro, de sucesso, de abundância. Cada um tem como se fosse um termostato mesmo. O que é o termostato? Você pega o ar-condicionado, né? Você colocar ali 22 graus no ar-condicionado, ele vai te mandar ar gelado até a sala ficar em 22 graus. Quando bater 22 graus, ele para de mandar ar gelado para manter... Estabilizar naquele termostato. Então, a gente tem uma coisa assim também na vida. É como se a gente tivesse um teto do quanto a gente pode receber e vai ficar estabilizado ali. É uma programação subconsciente. E o que está ligado a essa programação? O que forma ela? Experiências do passado, vidas passadas. Então, esse imprint de perseguição, por exemplo, determina muito assim, quanto o nosso termostato está regulado. E a gente se impede de receber porque em algum lugar do nosso subconsciente e do nosso sistema nervoso, ele está tentando manter a gente numa linha do que é seguro. Então, se a gente começa a passar daquele termostato, o corpo físico mesmo e o sistema nervoso, ele entra em alerta, fala, opa, perigo, perigo. A última vez que a gente passou desse termostato, deu ruim. Aconteceu isso, acabou. Isso. Então, para te dar um exemplo meu, eu acessei uma vida passada que eu era um senhor de terras, né? Eu cuidava de um povoado. Veio gente de fora, saquearam tudo, destruíram, mataram, né? Eu fiquei sem nada, perdi minha família e não consegui cuidar do meu povoado, fiquei arrasado. Ficou uma programação na minha alma de que se eu acumular, se eu cuidar de mais gente de novo, eu vou perder tudo. Então, isso determina meu termostato. Não é seguro ter. Então, é melhor não ter, porque aí você não fica alvo dos outros virem tomar de você. Então, percebe? Então, esse é um exemplo. Isso necessariamente vem ou não, aí é uma questão, né? Vem ou não de vidas passadas. Pode ser algo que eu construí na minha infância hoje. Pode. Alguma percepção que eu tive quando eu era pequena, associei e pronto, o subconsciente gravou. Exato. Então, na infância também, né? A gente tem aquelas coisas que vão falando pra gente, dinheiro não nasce em árvore, né? Tem que economizar aqui e ali. Aí você cresce com essas falas e aí você começa a achar que é isso, o mundo é escasso. Então, eu tenho que cuidar ali e a gente fica preso nisso, né? Essa é uma coisa. A outra coisa é ancestrais nossos. Às vezes a gente tem lealdades, né, transgeracionais, ou seja, gerações para trás da gente de gente que não prosperou ou que abomina o dinheiro, a matéria. E aí a gente, por lealdade, de uma forma inconsciente, sem nem conhecer aquele ancestral, se limita de receber, se limita de prosperar para ser leal a ele. Então, só para te dar um exemplo, tem uma mentorada nossa que a gente fez uma transmissão, né, de luz estelar, né, que é essa tecnologia que eu canalizo para cura, e ela acessou então os ancestrais dela e tinha um índio que falou, não, dinheiro é ruim,
né? Na experiência dele, dinheiro era ruim. E aí aquilo estava no campo dela. Aí ela, de um jeito muito espontâneo, chamou esse índio e falou, não, vem pra cá. Fica aqui no ar-condicionado para você ver como é bom nesse calor. E aí... Sai um pouco dessa realidade e vem aqui, já é outro tempo, outra coisa, né? Exatamente. Aí, pronto, ela teve uma conversa com ele e tal, reprogramou. E aí, poucos dias depois, saiu uma herança. Que estava travada há um tempão, veio herança para ela. Olha, que sensacional. É. E essas curas você faz através da tecnologia que você canalizou. Queria que você falasse um pouquinho dela. Tá bom, com prazer. Bom, a Luz Estelar é uma tecnologia espiritual que chegou para mim em 2024. E a história dela é super bonita, assim, né? Eu vou contar de um jeito resumido, mas eu tinha feito um retiro com Eckhart Tolle, sabe? Aquele autor do Poder do Agora. Mentira! Foi online. Que demais! Foi maravilhoso. Mas mesmo assim, né? Eu fiz o retiro online e o campo de presença dele é uma coisa excepcional, eu imagino. Né? Esse livro é fantástico. É maravilhoso, né? E aí, depois de 4 dias de retiro, eu ouvi uma voz falando assim, ó, deita e fica quieto. Pô, mas eu preciso trabalhar, né? Tem coisa para fazer. Deita e fica quieto. Não tem nada mais importante do que isso. Eu falei, tá bom. Aí eu obedeci, né? Deitei e tal. Aí eu senti uma energia mexendo no meu corpo. Uma hora ela ficava assim no plexo solar, depois ela subia aqui no cardíaco. E eu sabia que aquela energia estava me reprogramando. Uhum. Eu já trabalhava com prosperidade da alma, né, nessa época. Mas aí, então, essa energia foi me reprogramando. Então, eu já sabia identificar quando energias no meu corpo, né? Muito bem. Depois, essa energia ficou umas 4 horas trabalhando em mim. E depois de 8 dias, terminou esse processo. E aí eu comecei a canalizar essa luz estelar, que ela tem elementos de linguagem de luz. Então, que eu falo línguas, né? Faço gestos, mudras, e isso reprograma. E quando eu comecei a fazer, eu conseguia ver na minha tela mental coisas negativas no meu campo, no meu corpo, que eu aplicava a luz estelar e ela destruía e virava luz. Na época, né, eu não sabia bem o que eu estava fazendo. Quer dizer, eu sabia o que eu estava fazendo, só não tinha um nome. Uhum. Aí eu falei, como eu chamo isso? Aí falaram no meu ouvido, luz estelar. Tá bom. Logo eu comecei a aplicar com os meus clientes e o resultado era maravilhoso. Assim, era muito mais rápido do que outras técnicas que eu usava e promovia uma reprogramação assim, muito grande. E o que eu vejo, assim, né? Eu já experimentei mais de 70 terapias, técnicas, tradições espirituais. Assim, o que tem por aí eu já experimentei. E um diferencial que eu percebi é que ela traz uma alegria de viver. Ela retoma, assim, uma luz, uma felicidade que vem... É o perfume do nosso ser, na verdade. A essência de quem a gente é pura felicidade, puro esplendor. E ela ajuda a gente a relembrar isso. E pronto, ter sido uma jornada super bonita, super gostoso. Mas tem a ver, por exemplo, com as consciências estelares? Tem. Aí o que acontece? Ela é uma tecnologia muito interessante porque ela permite frequenciar diversas energias ao mesmo tempo e em realidades paralelas também. Uhum. Então, às vezes eu faço uma sessão em grupo de luz estelar e aí eu canalizo Mãe Maria... uma vez tinha uma pessoa que tinha uma relação com ciganos, então veio a energia do cigano, Santa Sara. Aí às vezes vem a energia do golfinho e da baleia, que são seres, né, que aqui na Terra fazem um papel enorme de transmutação de negatividade, né? Fada. Às vezes vem, né, os pleiadianos, sirianos, arturianos, então essa energia galáctica também vem. Uhum. Arcanjos também, anjos, né? Então, vários seres, eles vêm, né? Mestres ascensos. Então, das iniciações que eu fui fazendo, eles vêm fácil através de mim. Uhum. E as pessoas que fazem luz estelar, né? Que hoje eu ensino outras pessoas a aplicarem, também, às vezes, ela tem uma conexão galáctica com algum ser ou na linhagem dela e só vem. E o que é interessante é que você consegue, numa mesma sessão de, 1 hora, você consegue trazer 5, 7 seres desses. Então, fica um pupurri. Fica uma mistura boa de energia, de egrégoras, né? Isso. E aí, quando você aplica essa tecnologia, por exemplo, num processo de cura, mas a pessoa, ela traz algo específico ou o que vier vai ter essa cura? Como é que...
É os dois, né? Então, a pessoa, às vezes, ela traz uma coisa que está viva para ela, seja uma situação. Então, a gente faz... O que a luz estelar faz, que é muito legal? Ela destrói distorções. Distorção a quê, César? Distorção à verdade, ao harmônico, ao belo, ao justo. Então, ela traz uma situação. César, estou precisando vender um imóvel aqui e não está saindo à venda. A gente faz luz estelar, destrói as distorções, aquilo que não tem a ver, e aquilo que é o melhor para ela acontecer, vai acontecer. Seja para vender o imóvel, ou se não for para vender o imóvel, a vida vai encontrar o seu melhor jeito ali. Basicamente, ela destrava, né? Ela destrava caminhos para a pessoa. Então, tem isso que a gente aplica para empresas, para negócios, para projetos, para relacionamentos. Então, quando a pessoa está com alguma questão de relacionamento, que está com, né, um problema... A luz entra, destrói essas distorções e coloca a pessoa num espaço dela poder curar aquilo que dentro dela está criando aquela situação incômoda no relacionamento. E a mesma coisa para a vida dela. Então, essas traumas, imprints de vidas passadas, coisas que ela carrega que impede ela de receber mais da vida, né? Ou seja, aquilo que deixa o termostato de recebimento dela baixo, a gente usa a luz estelar para aumentar a permissão dela receber. O sistema nervoso dela sentir que é seguro receber mais. Então, a gente atua direto no trauma, aquilo que fez o sistema nervoso dela rejeitar a abundância. E no caso, por exemplo, dessa cura específica que você acabou de trazer, sobre a abundância e ajeitar o termostato de recebimento. Ela pode, por exemplo, querer esse recebimento de diversas formas, diversas áreas da vida... Ou precisa ser só dinheiro, precisa só afeto. Ela pode, intencionar, falar assim, eu quero receber mais. Eu quero aumentar o termostato, a minha permissão de viver. No geral. Pode ser assim também? Se pode. Que legal, né? Que legal. E uma coisa interessante até de falar para todo mundo é assim... Receber tem a ver com receber tudo. Então, às vezes a gente se limita em receber no amor, também a gente está se limitando a receber no dinheiro. Perfeitamente. E, inclusive, no amor carnal, tá? No sexo mesmo. Porque sexo é uma atitude de receber. É um receber muito grande e muito... do corpo, né? É muito ali uma experiência visceral, né? O nosso corpo está recebendo. Então, essa é uma das formas mais íntimas de receber. Então, você pode olhar, se uma área da sua vida você não está recebendo, é provável que nas outras você não esteja recebendo também. Então, quando a gente começa a aumentar a nossa permissão de receber, a gente está lidando com todas. Ai, olha aí. Então, isso você está falando um pouquinho também, que você trouxe dessa parte carnal, mais pro da Kundalini também, né? Confesso para você que eu não tinha pensado nessa relação, mas tem a ver também, né? Tem a ver, né? E eu acho... Só voltando, agora me deu um gancho, eu fui ali. É o que eu te falei, eu pego o gancho e vou. Essa questão da Kundalini, ela é muito importante. A gente tem visto, né, várias informações, muita coisa está vindo hoje, né, do que vinha anos atrás, a respeito de como é importante a gente estar conectado com isso, né? E isso também ajuda nesse processo de trazer mais libido para a vida, não só para a parte sexual. Assim, é importante separar... Esse tópico da Kundalini, ela é uma questão que hoje ela está ficando mais difundida, né? Mas nas tradições, especialmente na tradição da Índia, né? É uma coisa que é levada com muito cuidado, porque ela não pode ser forçada, né? A Kundalini é essa energia na base da espinha, que quando despertada, ela sobe pelos canais sutis do corpo, e ela pode subir nos chakras, e isso promove um despertar na gente. Isso, nas tradições espirituais, é feita com cuidado. Por quê? Porque se você tem um despertar forçado e a sua psique não está preparada para isso, isso pode causar distúrbios, pode te deixar um pouco fora do eixo. Desequilíbrio, você fala? Um desequilíbrio, pode te deixar meio fora do eixo, você não saber lidar bem com estar na matéria. Eu passei por isso, muita gente que eu conheço passou por isso, de ter um despertar, e aí você, de repente, não quer mais estar vivo. Você olha para a vida material, eu tenho certeza que tem gente me ouvindo aqui que vai se identificar com isso, que você fala, gente, pra quê? Ter que ter um corpo, ter que me vestir, ter que comer, ter que ganhar dinheiro. Não, eu sou um espírito, não queria estar preso aqui nesse corpo. Então, é comum as pessoas, quando têm um despertar, ter essa sensação. E isso vai ter a ver com o sexo, que eu já vou conectar. Tá bom.
Então, você começa a negar a matéria porque dá preguiça. E também porque pode ser que você, à medida que você desperta, você lembra, começa a ter memórias que vão se ativando, às vezes até de forma inconsciente, da sua alma, inclusive das feridas que a alma está carregando. E aí dá uma preguiça de estar vivo. E aí você, né, tem gente que cai numa depressão e tal. Então, a caminhada espiritual ela é uma coisa que pode ter os seus riscos, mas não é nada para ter medo, tudo faz parte. Um processo que a gente vai integrando tudo isso. Então, num primeiro estágio que a gente diz, né, do despertar espiritual, é o estágio da transcendência, é o estágio que a gente quer transcender a matéria, que fica com preguiça da vida. Mas aí vem um outro estágio, que é o estágio da integração, de integrar a matéria. É aí que a gente deixa de separar o espírito e a matéria. E a matéria passa a ser o veículo para a espiritualidade. Então, integrar o dinheiro, integrar o sexo, integrar a vida, né, mundana, do cotidiano, do escovar o dente, tomar banho e viver, se torna prática espiritual, né? Se torna processo de cura. E o prazer que está, né, essa energia sexual que está ali no chakra sexual, ela traz o prazer não ser negado, o prazer ser uma coisa sagrada, divina, e a gente ter prazer em estar vivo. Isso é muito importante, porque tem gente que se descola dos primeiros chakras, né, da base e do sacral ali, e aí, putz, não consegue estar encarnado e aterrado. Então, primeiro, vamos trabalhar essas pernas, trabalhar o corpo, trabalhar o aterramento. A sustentação, exatamente. E é engraçado você falando, porque às vezes eu vejo, pelo menos, mais os mais novos agora, a geração Z, é uma galera que ela tem uma consciência espiritual maior, que eu vejo por fora, assim, mas, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade muito grande de acoplar com a matéria, com as responsabilidades, com as coisas da vida, né? Então, às vezes eu falo assim, gente, será que nasceu já com a Kundalini toda já evoluída? Então tá aqui, já acha um saco ter que viver, ter que trabalhar. Então, você falando isso, e é interessante que a gente consegue se colocar nesse estado, né, de flow. Pelas técnicas e por aí vai. Eu vejo que cada geração traz uma marca, assim, de processo evolutivo aqui nosso, né? Então, cada uma traz, né, com as suas luzes e com as suas sombras, né? Sim. Então, a gente olhando de uma outra geração para a geração Z, vai ter um ponto de vista. Assim como a geração que veio antes olhava para a nossa geração e né, tinha lá os seus julgamentos. Então, assim, sem julgamentos, tem sim, coisa para melhorar, coisa para trabalhar, mas eu acho que eles trazem um senso de liberdade, um senso que o próprio planeta Terra está no seu processo, né, de ir evoluindo, em que eles trazem essa marca de, eu não quero fazer as coisas por obrigação. Eu acho que essa marca traz isso muito forte. Sim. Eu acho que é uma libertação para a humanidade, sabe? Mesmo porque a gente está num processo de transição, né? Pelo menos o pessoal da espiritualidade tem falado bastante sobre essa questão da transição. Então, a gente não pode realmente... Não é que não pode, né? Mas a gente tem que ter essa autoconsciência para ir mudando um pouquinho, né? De acordo com o mundo. E, César, você consegue fazer uma demonstração pra gente? Como é que funciona? O que a gente tem que fazer? A única coisa... Assim, eu vou fazer uma transmissão curta, assim, né? Geralmente... Tem um tempinho, se você quiser, dá pra gente fazer. Tá bom. Tá. Normalmente eu peço para as pessoas, a única coisa que eu falo é, não ouça essa transmissão se você estiver dirigindo, porque você pode pegar no sono. Mas como ela vai ser curtinha, não vai ter esse risco. Tá bom. Tá? Precisa pensar em alguma coisa específica, o pessoal de casa? Não, a única coisa que você vai, só se abre para receber, você vai me ouvir fazendo linguagem de luz, né? Então vou estar entoando sons, às vezes vai chegar uma mensagem, não sei bem o que vai vir, mas eu vou me situar aqui nesse momento e vou ver o que a espiritualidade quer trazer. Vamos lá. Eu sou a luz do coração, Aí vai vindo uma luz, vai vindo um amor, é esse que tá vindo agora.
E aí você só se abre para receber, para sentir esse amor da fonte. Essa é a própria luz de Deus, é a luz da fonte. Lá, 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 lá. Caixa, 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 caixa. Caixa, 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 caixa. Esse som que eu tô fazendo, esse caixa, é uma técnica dentro da luz estelar que destrói distorções. Então, a pessoa que está ouvindo vai estar sentindo, assim, a energia se movimentar no corpo. Caixa, 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 caixa. O tuapta na poa, tuarapta priatru, micharat nitraya, midrianem antrop, yajarap neairam nyadayan, Pityan Myataram Empae, Yajanan Priyatnaya Satnai, Panjarhayan Mityanam, Manjuriat Niraesh, Manitar Katuara Manayanaesh, Majorami Shantiratu, Aradaya Dharmanaya Tiratu. Caixa. E essa linguagem de luz, né, o coração ele reconhece. Então, quem está ouvindo, né, vai saber do que se trata. Não vai saber explicar, mas o coração sabe, ele reconhece. Porque a linguagem da luz, ela acorda no coração memórias. Então, a gente relembra. Né? Karawanira, Mijarataya, Hanjumira, Tineae, Majorat, Kitnaya, Cherae. Arya Manadu Shae Shae Acho Mijaranae Shantai Kanao. Kasha, 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 kasha. Oh, 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 oh. Caixa, 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 caixa. Viva. Vou passar uma mensagem que está chegando, tá? Mensagem, por favor, do coletivo. Viva. É uma alegria muito grande poder estar aqui, compartilhar essa energia com vocês, amados seres, nossos irmãos e irmãs estelares, estar com vocês aqui, compartilhar dessa luz de amor, de sermos amados como irmãos e irmãs, e estar compartilhando desse plano terrestre nesse momento com vocês. Nós somos os Zês. Obrigado. Olha, nossa. E é engraçado que você vai fazendo, né, esses sons e essas coisas, ao mesmo tempo que acho que gera curiosidade, ao mesmo tempo é meio que realmente confortável. Tipo, já conheço, né? É uma relembrança, né? Isso, exato. Que engraçado isso. É isso que linguagem de luz faz. Linguagem de luz, né? São códigos de luz que podem vir através da fala, né? Através de mudras, né? Gestos, através de dança. E tem gente que desenha também. Eu tenho algumas alunas ali que também estão fazendo desenhos lindos, que estão chegando assim. E cada código desse traz uma informação ali. E ele faz a gente relembrar. Né? Inclusive faz downloads. Então, qualquer competência, habilidade que a gente queira desenvolver. Tenho clientes que me pedem downloads para falar inglês, para fazer arte. Imagino. Então, você faz essa linguagem de luz, essa técnica e pronto. Faz o download do campo, né, de informação que está disponível para todo mundo. Só baixa e pronto. Né? Vem aqui. Muito legal, César. E você, além... tem os mentores, né? Os mentorados, você faz mentoria. Tem cursos também? Sim. Então, eu tenho cursos online, né, que são gravados, que tem essas transmissões com luz estelar e funciona super bem, né, tá gravado. A energia, ela trabalha para além do tempo e do espaço.
Tenho os programas de mentoria que eu faço online. E eu tenho a formação de praticante de luz estelar para quem quer canalizar isso. Ah, que legal. E não precisa ser médium, não precisa ter nenhuma mediunidade desenvolvida. Qualquer pessoa pode vir, receber. O que a gente faz é uma transmissão, que a gente faz um empoderamento, a gente repassa os códigos para ela e isso acorda no corpo dela. A espiritualidade, os seres também vêm, ajudam ali a reprogramar o corpo para passar a canalizar a luz estelar. Então, aí, né, se promove curas, tanto para ela fazer em si, quanto para aplicar, ser terapeuta, né? Muito bem. E se você pudesse aconselhar a galera que está, né, nos assistindo, nos ouvindo, porque esse processo, eu sempre falo, né, o processo de autoconhecimento, ele é constante. Né? O exercitar o poder de presença é uma coisa que tem que ser diária. Eu gosto muito da literatura de Joe Dispenza, que fala para a gente quebrar o hábito de ser quem a gente é. Né? Mas se você pudesse aconselhar a nossa audiência de algo que seria imprescindível não esquecer diariamente nesse processo de chutar o balde e buscar o balde, qual seria? Ó, tá chegando bem forte para mim aqui, vou repassar uma mensagem, tá? Não esqueça que a vida é boa, que Deus é bom. A vida é boa porque Deus é bom. A vida é boa porque Deus é bom. A vida é boa porque Deus é bom. É a natureza da vida ser boa. Você é bom. A vida é boa porque você é bom. Você é bom porque você também é Deus. Você é bom, a vida é boa, 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 porque Deus é bom. Tá aí. Tá mais do que dito, mais do que explicado. César, a gente está indo já pros finalmente aqui do nosso podcast. Quero te agradecer imensamente por ter vindo hoje conversar comigo, conversar com todo mundo, né? Trazer um pouquinho dessa alegria que é visível. Uma curiosidade, qual é o seu signo? Capricórnio. Gente, não falaria. Jamais. Que é capricorniano. É mesmo? Um pouquinho, assim, mas agora não, assim, é um capricorniano, vamos dizer assim, mais evoluído. Eu não entendo tanto de astrologia. Eu sei que eu tenho ascendente em Leão, a Lua em Escorpião, e é o que eu lembro. Agora faz todo sentido. Agora a gente já fecha o mapa, faz todo sentido. Bom, quero te agradecer muito pela disponibilidade, por essa alegria, trazer mais conhecimento, mais... Eu acho que é mais olhar, né? Um olhar sempre disposto e alegre aí para a vida. E quero também te presentear, falando um pouquinho agora do nosso apoiador, da Nirvana Incensos. E eu acredito que para suas práticas vai te ajudar bastante. Você gosta de incenso? Adoro. Bom, essa marca para mim é a melhor marca que tem. Eu quero veja se tá contento dentro, né? Aí tem um especial. Eles são conhecidos por, nossa... demora para acabar e faz aquele aroma bom no ambiente, tanto para práticas de meditação quanto até para trabalhar, né? Então, na vida normal aí, já utiliza. Lindo, hein? O que ele está aqui, eu vou deixar na descrição também para você ir lá no site da Nirvana e já adquirir. Nirvana Incenso, então, fui a detentora aqui a ferramenta, né, para te presentear. Muito obrigado. Você medita bastante? Eu medito, só que hoje eu medito com luz estelar. Antes eu fazia meditação, né? Certas práticas. Mas eu amei. E Lavanda Celestial, só o nome já. Pois é. Lindo. Então, lindo. Foi aqui, ó. Chegou, né? Eu falei assim, obrigado. Não, isso aqui vai ser pro César, por motivos que a gente já vai descobrir no podcast. Axé. Então, tá aqui, tá? Então, se você quiser adquirir o Lavanda Celestial, o link tá por aqui. E o último presente desse podcast muito presente, muito presente. É o seguinte, eu tô com uma mini... Eu falo que é mini porque ela é mais baixinha, mas ela é uma adolescente, está em desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento dela, ela é por desenho, por pictografia. Então, qual que é o procedimento? Eu mando a foto para ela, não falo o seu nome, no que você faz, ela não sabe absolutamente nada sobre você, a não ser a sua imagem. Ela se conecta com a sua egrégora, ou quem permite, e ela desenha. E aí veio um desenho para você. Uau, gente! Agora, quando ela me entregou, eu falei assim, nossa... Bom, talvez faça sentido, né? A gente não sabe.
Vamos ver, não sei se vai dar pra ver, acho que tá com... Ela me falou alguma... pra cá, acho que... Não, mas dá pra ver. Dá. Ela me falou de alguém ancestral, tá? Que era realmente, inclusive, quando você falou, você mencionou aqui, eu falei, tem a ver com desenho. Uma ancestralidade meio de mata mesmo, meio de fazenda, sabe? Essas coisas todas, talvez tenha... Por isso que tem essa palhinha na boca. Tem uma palhinha e ela falou, é de essa roça, tipo aqui, assim, é mais de roça. Uma pessoa mais velha, né? E é isso. E aí ela falou assim, o que veio? E uma coisa que ela falou bastante, tá? Cor azul, muito forte no seu campo. Cor azul. Por isso que ela fez a camisa azul aí. Ah, que maravilhoso. Eu estava agora com a minha agência de social media, as Trix, e elas estavam me reforçando que precisava colocar azul na minha marca. Eu estava saindo do azul, colocando outras coisas. Não precisa do azul. Olha só que dia, viu? De mensagens. Muito obrigado. Tem uma aura azul aqui, Tem uma aura, é uma pessoa mais velha, ancestral. Mas ela falou muita coisa de mata, fazenda, campo, tudo isso, muito ligado. Muito obrigado, eu amei isso aqui. Eu consigo ver e sentir a energia que ela colocou aqui. Pois é, é um presente para você não esquecer desse momento por aqui. Obrigadíssimo. Obrigado por César. abrir esse espaço para poder compartilhar aqui, viu? Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais, viu? Você também. E aí, gostou do episódio? Compartilha com todo mundo. Já comenta aqui o que você achou, o que você pensa, tudo a respeito de tudo que foi falado. E, claro, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer. Semana que vem eu volto, tá bom? Um beijo e até lá.